E aí pessoal, vocês estão bem? Quanto tempo que eu não apareço aqui pelo YouTube, né? Quanto tempo que eu não venho aqui gravar algo pra vocês? Mas cara, eu tava morrendo de saudade e o Espírito Santo tá ministrando uma coisa no meu coração. Eu pensei em gravar lá pro TikTok, inclusive se você não me segue no TikTok, me siga no TikTok, tá bom? Me siga no TikTok, os arroba estão aparecendo aqui. Eu tenho 2 contas no TikTok, me siga lá, por favor. Eu tava pensando se eu devia gravar pra lá ou pra cá e eu acho que é um conteúdo que merece um tempo maior. A gente sabe que no TikTok a gente tem um limite de tempo pra gravar. Eu pensei, não, vou gravar isso pro YouTube porque isso a gente precisa conversar, é uma conversa muito séria que eu quero ter com vocês e que eu acho que vale muito a pena. Desde já deixa o gostei, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo, pra que todos possam conhecer mais do Evangelho, tá bom? Cara, a internet ela trouxe pra gente muita facilidade, né? A gente precisa reconhecer isso, que a internet ela trouxe muita facilidade pra gente, assim, uma facilidade fora do comum, sabe? Tipo, antigamente, por exemplo, para me conversar com uma pessoa que estava longe de mim, por exemplo, eu precisava escrever uma carta, mandar pelo correio, esperar meses às vezes para poder que essa pessoa tivesse a carta e demorar mais meses ainda para que essa carta pudesse chegar de volta em mim, para que eu pudesse ter uma resposta daquela carta que eu mandei para aquela pessoa, certo? Tipo, era uma coisa tipo fora do normal, né? Tipo, se você parar pra pensar, porque até eu conseguir conversar com alguém, por exemplo, que hoje eu posso pegar meu celular, mandar uma mensagem em meia hora, 1 hora no máximo, a pessoa tá me respondendo de volta, sabe? Tipo, hoje em dia tem rápido assim, se você parar pra pensar, antigamente era toda essa demora, né? Tinha o trabalho de escrever a carta no papel, aí depois era colocar no correio, esperar que a carta chegasse lá, esperar que a pessoa respondesse de volta. Então assim, era uma coisa muito demorada se fosse parar pra pensar. E a internet, ela facilitou muito a comunicação, por exemplo, entre as pessoas, porque hoje eu converso com uma pessoa que tá lá no Japão, automaticamente, tipo, como se fosse ao vivo, como se a pessoa tivesse cara a cara comigo pelo WhatsApp, por exemplo, sabe? Então, tipo, a internet facilitou muita coisa pra gente. Uma das coisas, por exemplo, que a internet democratizou muito foi o conhecimento. Hoje em dia qualquer pessoa pode ter o conhecimento na palma das suas mãos, sabe? A gente pode baixar livros pela internet, a gente pode encontrar muito conteúdo aqui no YouTube sobre diversos conteúdos históricos, científicos e de todo tipo de conteúdo a gente pode ter facilmente pela internet. Uma coisa que antigamente, por exemplo, só as pessoas mais ricas poderiam ter, que são livros e tudo mais, tipo, hoje em dia a internet ela nos dá isso basicamente de graça. A gente consegue ter pela internet basicamente de graça o conhecimento que antigamente pouquíssimas pessoas teriam acesso, sabe? Só que toda essa facilidade que a internet nos traz também nos torna preguiçosos, porque se antigamente a gente tinha todo o trabalho de fazer, hoje em dia a gente quer as coisas mais rápidas possível, mais mastigadas possível. Hoje em dia eu não vou mais pegar um livro dessa grossura falando sobre a Segunda Guerra Mundial e ler ele inteiro para poder fazer um trabalho para minha escola. Eu vou lá, eu vou pesquisar um vídeo do Felipe Castanhari, por exemplo, que são vídeos que são bem mais objetivos, e vou assistir os vídeos lá e pronto, daquele vídeo bem mais rápido e mais divertido, eu vou montar um resumo e mandar para minha professora, entende? Tipo, não tem mais todo aquele trabalho que eu teria antes de pegar, de escrever, ler um livro enorme para poder tirar pouquíssimas coisas de lá para poder fazer um trabalho para que minha professora pudesse ler, por exemplo. É o que acontece, né? A gente quer cada vez mais facilidade nas coisas, sabe? E é natural isso. Eu quero mais facilidade nas coisas, você quer mais facilidade nas coisas. O problema é quando isso começa a se aplicar a Bíblia Sagrada. Porque hoje em dia a gente quer a facilidade de não precisar mais ler a Bíblia Sagrada, mas simplesmente acessar a internet e ver um vídeo de alguém falando sobre ela, e isso torna muito mais fácil pra gente o conhecimento, certo? O problema é da onde a fonte desse conhecimento vem. Porque infelizmente existem muitos lobos em pele de ovelhas hoje em dia na internet, pegando a palavra de Deus e distorcendo ela, fazendo com que ela se torne aceitável ao pecado dele, para que ele não precise mudar, para que não precise causar mudança em nós. Pessoas mal intencionadas que pegam versículos isolados da palavra de Deus e querem tornar eles verdade em um sentido totalmente fora do contexto do qual ele foi criado para estar. Isso é um problema muito sério. A gente não pode ser preguiçosos em relação à palavra de Deus. A gente não pode ter preguiça de examinar a palavra de Deus. Infelizmente, eu vejo muito disso hoje em dia. A gente precisa parar para pensar que homens como Martinho Lutero e outras centenas de mártires deram a vida para que hoje a gente pudesse ter a palavra de Deus, para que hoje você pudesse ter o seu exemplar bíblico na sua casa, para que hoje você pudesse ter o acesso de pegar o seu celular e baixar no seu celular a Bíblia. E aí chega a nossa geração que tem isso de mão beijada, que tem a palavra de Deus de mão beijada, assim, sabe? Tipo, nem precisa comprar, cara, sabe? Você nem precisa comprar um exemplar bíblico físico, sabe? Você pode ir lá e baixar na Google Play um exemplar bíblico com todas as versões de forma totalmente gratuita, sabe? Tipo, é muito fácil hoje em dia ter acesso à palavra de Deus. Só que nós hoje em dia nos tornamos tão preguiçosos que nós temos preguiça, inclusive, de ler a palavra de Deus. Eu acompanho muitas pessoas cristãs, muitos criadores de conteúdos cristãos,
E eu vejo muitas vezes as pessoas perguntando: isso é pecado, isso não é pecado. Olha, eu posso beber, eu posso ouvir música secular, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E é muito triste a gente pensar nisso, porque tipo, a nossa geração, ela está tão preguiçosa que é muito mais fácil eu ir no fulano, que é um criador de conteúdo cristão, e perguntar pra ele, do que eu mesmo abrir a minha Bíblia na minha casa e deixar que o Espírito Santo de Deus ministre ao meu coração se o que eu estou fazendo é pecado ou não. E é muito sério quando nós pegamos e começamos a nos distanciar da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, e nos tornamos totalmente dependentes de pessoas. Foi justamente sobre isso, contra isso que Martinho Lutero lutou, porque na época, quem tinha o poder total da palavra de Deus era a igreja católica da época. A igreja lá da época tinha total controle sobre toda a palavra de Deus, e isso fazia com que as pessoas não pudessem ter acesso de abrir a Bíblia na casa delas e ler, porque elas não entendiam, elas não sabiam ler latim, elas não sabiam ler na versão da Bíblia que estava lá, porque estava em outra língua lá, e eles não conseguiam ler a palavra de Deus e por si próprios analisar se o que estava acontecendo era errado ou não. E Martinho Lutero, quando ele examinou a Bíblia e viu que o que estava acontecendo era totalmente contra o que a Bíblia dizia, ele começou a perceber que ele precisava lutar para que as pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus. Jesus levou ele em uma luta para a democratização da palavra de Deus, para que todos pudessem por si próprio pegar a palavra de Deus e analisar se estava correto ou não o que os padres, bispos e as pessoas estavam fazendo, sabe? E as pessoas naquela época, os padres, os bispos e essas pessoas, elas começaram a se aproveitar da palavra de Deus para enganar as pessoas e tirar dinheiro delas, sabe? Eles queriam cobrar dinheiro para que a salvação fosse dele, para que a salvação pudesse chegar às pessoas, quando a salvação, ela não tem preço, sabe? A salvação, o preço dela foi pago por Jesus na cruz, não é o meu ato, o seu ato que vai pagar a salvação. Na época de Martinho Lutero, as pessoas estavam sendo enganadas porque elas não tinham acesso à palavra de Deus. E Martinho Lutero, ele se levanta contra isso através do Espírito Santo nele. O Espírito Santo nele, sabe, usa ele para se levantar contra essa luta, para ter uma luta, para que a palavra de Deus pudesse chegar às pessoas, sabe? Martinho Lutero se levanta como um homem de Deus para traduzir a Bíblia e levar a Bíblia a todos. Olha só, deu certo, o Espírito Santo usou ele, deu certo, porque hoje nós temos acesso livre à palavra de Deus, nós podemos pegar a palavra de Deus e lê-la e examiná-la em nós mesmos, tirar a conclusão do que é o não certo diante de Deus. Aí chega a nossa geração e quer voltar exatamente para o que Martinho Lutero lutou para que nós fôssemos libertos. Nós queremos que pastores, que evangelistas, que missionários falem e nós cegamente sigamos eles, sabe? Nós queremos ouvir o cantor gospel falar nas redes sociais e aí nós seguimos ele cegamente sem examinar se o que ele está falando é bíblico ou não. E isso é muito sério, porque nos últimos dias viriam muitos falsos profetas, e nós estamos vivendo os últimos dias, e existem muitos falsos profetas que estão lá, sabe, no meio gospel, que tem fama, sabe, e que vão enganar vocês, que vão levar vocês a um caminho de perdição se vocês não pararem e analisarem a Bíblia. Muito sério, cara, a gente precisa parar de ser preguiçoso em relação à Bíblia justamente por causa disso, porque se nós somos preguiçosos em relação à palavra de Deus, em relação da leitura da palavra de Deus, nós deixamos com que outras pessoas enganem a gente e nos levem por qualquer vento de doutrina. Hoje em dia existe um evangelho falso sendo pregado, um evangelho de que vai ser fácil, de que, nossa, vai ser tudo bem, olha, Deus vai te abençoar, olha, Deus vai te fazer, nossa, cara, mano, parem de ouvir esse evangelho falso e escutem o evangelho verdadeiro que está na Bíblia, Um dos 5 fundamentos do evangelho é só a escritura, porque somente a escritura tem a palavra da verdade. Cara, se não fosse para lermos isso e analisarmos isso, o Espírito Santo não nos teria deixado isso, Jesus não nos teria deixado a palavra dele em um livro. Parem de ser preguiçosos e analisem por si próprio o que a palavra de Deus nos diz. Parem de deixar simplesmente, sabe, líderes falarem aos ouvidos de vocês e analisem se o que os seus líderes estão falando está dentro da Bíblia. A sua submissão precisa estar nesse livro e não somente no seu líder, sabe? O seu líder é um cara que Deus levantou para te guiar, mas se o seu líder estiver te enganando, e se o seu líder não estiver te levando para dentro dessa palavra, como vai ser? O salmista descreve que lâmpada para os pés dele é a palavra de Deus. Sabe o que é lâmpada para os pés? Imagine que você está numa floresta totalmente escura, onde você não consegue ver nada à sua volta, onde você não consegue saber se tem uma cobra na sua frente para te picar, se tem buracos na sua frente onde você pode cair, e aí de repente você pega o seu celular e liga a lanterna do seu celular e começa a andar iluminando o caminho à sua frente, vendo se tem cobras, vendo se tem buracos, vendo o que tem no seu caminho à sua frente para que você possa não se machucar, nem ser mordido por um animal peçonhento. Isso é a palavra de Deus para o nosso caminho.
A palavra de Deus, ela é a lâmpada que ilumina para que nós possamos ver se Satanás está nos enganando ou não. Não sejam preguiçosos, analisem a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus. A única coisa que vocês podem confiar cegamente é nesse livro, na palavra de Deus. Então analisem a palavra de Deus e deixem com que elas os levem à verdade. Não deixe que cantores gospels guiem você cegamente, não deixe que eu te guie cegamente, sabe? Escuta, meus vídeos estão aqui no YouTube, você pode ver todos os meus vídeos, mas não se deixe guiar pelos meus vídeos cegamente. Não deixe que nenhum influencer cristão seja, sabe, a lâmpada para os seus pés, que você vai confiar cegamente, segurar na mão dele cegamente e segui-lo. Não, analise tudo em cima da palavra de Deus. A única coisa que você pode confiar cegamente é nesse livro. É nesse livro que a Bíblia é sagrada. Em nenhum outro livro, em nenhum outro escritor cristão, em nenhum outro influencer cristão, em nenhum outro cantor gospel você pode confiar cegamente, nem no seu pastor, nem nos seus líderes, mas confie na palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus os guie à salvação. Que essa é a verdade e essa é a palavra que vai nos guiar até Jesus. Essa é a palavra que vai nos guiar até o caminho da salvação. Então desperta você que está dormindo, desperta você que está deixando que o cantorzinho gospel fale para você o que fazer, desperta você que está deixando que o influencer gospel fale para você o que fazer, sabe? Para de confiar cegamente nos homens, porque os homens podem falhar, os homens são falhos e é por isso que tantas pessoas se decepcionam no evangelho, porque elas confiam nos homens, elas creem cegamente nos homens e os homens erram, os homens às vezes falam heresias. Então confie cegamente apenas na palavra de Deus e em Cristo Jesus. Um dia eu posso falar uma heresia, alguém que você confia pode falar uma heresia, o seu líder pode falar uma heresia, mas a palavra de Deus jamais terá uma heresia. E é aqui que você vai saber o que é heresia ou não. E outra coisa, não me vem com esse papo de que, mas eu não entendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia e eu não entendo ela, sabe? Ela é muito difícil de se entender a Bíblia. Cara, toma vergonha na sua cara, porque hoje em dia existem centenas de versões da Bíblia. De verdade, existe versão NAA, NTLH, BKJ, existem 300 mil versões da Bíblia para você conseguir entender ela, sabe? Então, cara, se você não entende essa versão da Bíblia, Deus te deixou várias traduções da Bíblia em português para que você pudesse ler, sabe, com palavras mais modernas, com palavras mais antigas, para que você leia o que você consegue entender. E outra coisa, ore para que o Espírito Santo te guie na leitura bíblica, porque se o Espírito Santo te guiar na leitura bíblica, você consegue entender. O problema é que você está tentando ler a Bíblia como se ela fosse qualquer outro livro da sua estante, mas a Bíblia é um livro espiritual e ela precisa ser lida com o auxílio do Espírito Santo. Então convide o Espírito Santo para ler a Bíblia com você, tá bom? É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei. É isso, valeu, falou e tchau!